Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar juntamente com você as reflexões da lição do primeiro trimestre de 2018, a Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Estamos fazendo aqui as reflexões das 5 questões desta lição que nós estamos estudando durante essa semana. Quero pedir para você, subscreva no meu canal e também visite o nosso site www.moldado.com. Então, reflexões da Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Reflexões das 5 questões. A primeira questão é: quem é o autor da Carta aos Hebreus? Então, a Carta aos Hebreus, ela não revela o nome do seu autor. Uns dizem ser Paulo, outros dizem ser Lucas, outros dizem ser qualquer um outro, muitos, né? Mas a importância da Carta aos Hebreus para nós é maravilhosa, porque ela é uma carta inspirada, porque ela é uma carta assim como as outras, ela é um livro assim como os outros 65 livros da Bíblia, tem a inspiração do Espírito Santo. Embora alguns incluam o livro de Hebreus entre os escritos do apóstolo Paulo, a certa identidade do autor permanece ainda um enigma. Vemos a falta da saudação de Paulo, que encontramos em suas outras obras. Além disso, a sugestão de que o escritor da epístola baseia-se no conhecimento da informação fornecida de pessoas que poderiam ser testemunhas oculares reais de Cristo, torna isso duvidoso a autoria paulina. Alguns acham que Lucas foi o autor, outros sugerem que Hebreus tenha sido escrito por Apolo, Barnabé, Silas, Filipe, Áquila e Priscila. Independentemente de por qual mão foi escrita, o Espírito Santo de Deus é o autor divino desta maravilhosa escritura. Portanto, Hebreus fala com a mesma autoridade canônica dos outros 65 livros da Bíblia. Para quem a carta foi escrita e por quê? Ela foi escrita para os cristãos judeus. O propósito da carta foi para exortar os cristãos a terem ânimo e fé em tempos de apostasia. É quando os judeus cristãos estavam se apostatando, estavam deixando a fé devido às grandes perseguições que estava havendo contra a igreja. Foi escrito para ouvintes conhecedores das escrituras do Velho Testamento, especialmente dos rituais de sacrifício da velha lei, ou seja, aqueles que ainda estavam concentrados na velha lei e que estavam ali apegados ao Antigo Testamento. É evidente que os leitores pretendidos eram judeus cristãos, como nós vemos 3:1, 4, 14 a 16. Eles tinham sofrido algumas perseguições como resultado de sua fé, e alguns provavelmente estavam desanimados devido às grandes tribulações que eles vinham enfrentando. Então, este escritor, que nós não sabemos quem foi, escreveu a carta aos Hebreus para que esses cristãos judeus se animassem e permanecessem firmes na graça de Jesus Cristo. Outros, em dúvida sobre seu compromisso com Cristo, estavam pensando em voltar para o judaísmo. Segundo as Escrituras, o Espírito de Deus deixou de falar nos dias atuais? Não.
Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem uma orientação. Ele sempre falou e continua falando com o homem. Deus sempre tem respostas para todas as nossas questões ou situações que são vividas por alguém. Por quê? Porque Ele é Deus embaixo e em cima, nas estrelas, nas nuvens, na terra, no mar. Ele também é Deus em nossas vidas, na vida daquele que o aceita como Deus da sua vida. Ele rege todas as coisas. Deus nunca deixou de agir em todas as dispensações. Ele se fez conhecer. Ao longo da história, Deus tem tratado com o homem de diversas maneiras, mas sempre tem tratado. Nunca deixou de falar com o homem em variadas etapas chamadas dispensações. E na dispensação da graça, Deus continua falando com o homem. Então nós temos ali na primeira dispensação, a dispensação da inocência, Deus falou com o homem. Na segunda dispensação, na consciência, Deus falou com o homem. A terceira dispensação, governo humano, Deus falou com o homem. A quarta dispensação, a patriarcal ou promessa, Deus falou com o homem. A quinta, a lei, Deus falou com o homem. A sexta, a graça, Deus continua falando com o homem no tempo da igreja. Qual a pior forma de castigo que poderia vir ao antigo Israel? O silêncio profético. Então esse seria o pior castigo para o povo de Israel, seria o silêncio profético. Deus também silencia na prova para nos ensinar. Lembra? Quando nós estamos estudando, quando você está estudando, quando o professor te passa uma prova e você vai fazer a prova, ele fica em silêncio, porque você está passando por uma prova, você está fazendo uma prova. O professor fica em silêncio, ninguém fala nada, nem os seus amigos, ninguém fala nada, todo mundo em silêncio. Assim também é na nossa vida espiritual. Quando estamos passando por uma prova, Deus se silencia. E até os nossos irmãos também se silenciam quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldades. Há um silêncio, porque estamos passando por uma prova. Então, Deus também silencia na prova para nos ensinar. Deus é soberano em suas decisões e atitudes. Muitas vezes Ele silencia a nosso respeito. Esse silêncio dói profundamente. Sei que não é fácil lidar com o silêncio de Deus. Não é fácil. E às vezes eu fico pensando, quando passamos muito tempo orando, buscando a Deus, e não temos nenhuma resposta do Senhor, porque Deus está em silêncio. Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo, mas Ele está em silêncio porque Ele está nos ensinando através daquela prova. Deus fica em silêncio quando o homem está em desobediência. Quando o homem está desobedecendo a Deus, também Deus fica em silêncio, porque Ele está desobedecendo. E através daquela desobediência, ele vai aprender, porque ele vai dar com a cara na parede e ele vai aprender que quando Deus fala, não se deve desobedecer. Então, veja aí os exemplos de Jonas, que desobedeceu a Deus, Acã, que foi desobediente a Deus, Balaão, que foi desobediente a Deus, e outros. Quando Israel desobedecia a Deus, Deus silenciava profeticamente e deixava que as outras nações castigassem o povo de Israel, humilhassem o povo de Israel, e até eles eram derrotados
por sua desobediência. E quando eles eram derrotados, então eles se humilhavam diante de Deus. E Deus então os abençoava de uma forma preciosa, não era? Porque o escritor da carta aos Hebreus diz que os anjos são inferiores ao filho. Porque os anjos são criaturas e o filho é criador. Só a Jesus o Pai disse: esse é o meu filho amado. Quer dizer, Deus não disse isso aos anjos. Deus não disse isso a nenhum dos profetas. Deus não disse isso a Abraão, não disse a Moisés, mas disse a Jesus: este é o meu filho amado, o qual me comprazo. Tiago e João disseram que Jesus é o filho amado de Deus e só a ele devemos ouvir. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus disse que eu e o Pai somos um. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. O tema de Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo. Jesus não é só um outro porta-voz, ele é muito superior em natureza aos profetas que o precederam. Ele não é somente criador, ele não é somente um redentor, ele é também divindade. Jesus é Deus. Ele não é a mesma pessoa que o Pai, mas ele é a expressão exata do Pai e assim participa da natureza eternal do Pai. Então, por que o escritor da carta aos Hebreus diz que os anjos são inferiores ao Filho? Porque os anjos são criaturas e Jesus, o Filho, é criador. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que nós possamos a cada dia permanecer em Cristo Jesus, recebendo Ele na nossa vida, porque Ele é superior sobre todas as coisas. Ele fez todas as coisas, Ele está conosco, Ele está em nossa vida, moldando a nossa vida, melhorando a nossa vida. E que neste ano de 2018 nós possamos chegarmos mais perto de Deus e nos aproximarmos mais dele, nós teremos ainda mais experiências com ele, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até as próximas reflexões das 5 questões da próxima lição da leitura diária da Escola Bíblica Dominical.